Oi, tudo bem? Eu tô aqui pela Rádio Paranormal.plus, a rádio que alcança o teu coração através da espiritualidade do amor, pelo programa Sintonia do Cotidiano. Hoje a gente veio aqui para falar sobre o número 6. O que é o número 6? O número 6 é o número que eu chamo de número da família, número da fraternidade, número do amor, número da alegria, né? Os grandes artistas têm o número 6, grandes negócios também podem acontecer no 6. Então, o que seria a ausência do 6? Que, como todo mundo sabe, o meu trabalho nesse momento é falar sobre a ausência numérica, que quer dizer o karma. Como eu já expliquei. Então, as pessoas que têm ausência da letra F, O e X e também não têm nenhum número na soma do 6, ela tem ausência. Então o que ela veio resgatar? São pessoas que numa vida passada não souberam lidar com os relacionamentos, não souberam lidar com as amizades, não souberam lidar com o amor. Muitas pessoas podem ter abandonado a família, algumas mães deixado o filho e ido embora. Então são várias histórias que está relacionado com essa passionalidade. Então veja bem, o 6 ele representa a família, ele representa o amor, ele representa tudo isso. E quando você tem ausência do 6, você tem muita dificuldade de lidar com seus sentimentos, com a família. Então muitas vezes você veio para essa encarnação para quê? Para resgatar a família, para ajudar a família, para aprender a conviver em família. Então é muito importante isso. O 6 ele é um número que quando a pessoa está vivendo um ciclo 6, ela encontra o amor, ela encontra a fraternidade. Eu vim agora, eu vim para cá de Uber hoje e eu encontrei um senhor maravilhoso, um motorista, e ele é um umbandista, assim, e ele é muito família. Então ele me falou das filhas, ele me falou de tudo. E conforme ele foi falando, eu virei para ele e falei, provavelmente você é o número 6. Ele falou, será? Aí ele me deu o nome, eu fiz a continha ali, e com certeza, ele não era só um 6, ele tinha 3 6, ele era pura família. Então, a pessoa que tem a característica 6, ela é completamente afetiva, completamente voltada para a família. E a pessoa que tem a ausência do 6, ela tem a sensação de que ela está sozinha, que ela não consegue lidar com a família. Então, muitas pessoas que não conseguem encontrar amor, encontram karma, casam com relacionamentos e acabam carregando tudo aquilo nas costas, tem a ver com 6. Como todo mundo sabe, eu sempre ensino uma técnica, né, maravilhosa, que é você assinar o teu nome e colocar o número 6 na assinatura. Mas mais do que isso, é você saber lidar com isso. É você saber lidar, porque o amor e a família é super importante. E quando você tem uma dificuldade de lidar com ela, quando os valores são diferentes, quando a família tem uma certa tristeza em relação a você, ou um certo pé atrás, às vezes cobra muito de você por conta de uma vida passada, por conta de numa vida passada você ter abandonado essa família. E muitas vezes eu percebo muitas pessoas que elas têm uma necessidade de se doar, de fazer. Muitas vezes a família nem tem o reconhecimento por aquele esforço, né? Então é muito, muito importante que as pessoas entendam o sentido do amor na espiritualidade, na existência. Então vamos trabalhar o 6 de uma forma tranquila. Trabalhar o karma numerológico é isso, é você entender que você tem aquela falha e que você está aqui para mudar, está aqui para aprender. Então, o que uma pessoa que tem ausência do 6 deve fazer? Deve prestar atenção na família, deve procurar o diálogo, deve procurar a comunicação, deve procurar acalmar, porque muitas vezes, eu conheço casos muito interessantes. Eu lembro de uma cliente minha que ela falava, minha mãe me cobra muito, minha mãe me cobra muito, eu não aguento isso. Aí eu fiz a numerologia e descobri que ela tinha ausência do 6. Eu falei, olha, a sua mãe te cobra porque ela tem um excesso de amor por você e ela tem medo que você abandone ela, que talvez você tenha abandonado ela numa vida passada. E nessa vida você veio resgatar. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter um diálogo com ela, você tem que mostrar para ela, olha mãe, eu vou sair, mas eu vou voltar, fica tranquila. Olha mãe, o que você está sentindo? Olha mãe, não é isso. E quando você for falar palavras duras para ela, procura observar a carência da sua mãe, ou do seu marido, ou do seu filho, porque muitas vezes tem isso, né? Muitas vezes a gente lendo histórias espirituais, livros espirituais, a gente sempre encontra história de mãe, de pai que abandonou filho, que abandonou amigos, que abandonou pessoas. Tudo isso tem a ver com 6.
né? O 6 também ele é o número dos atores, ele é o número da arte nesse sentido. Então, tecnicamente falando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar esse resgate, amando as pessoas como deve ser. Que nem esse motorista que veio comigo, ele tinha um amor, eu falei para ele, mas você tem 3 filhas, e essas filhas são do mesmo casamento? Ele falou, uma filha de um primeiro relacionamento, e as 2 filhas são do segundo. Eu falei, e elas convivem bem, as 3? Muito bem, eu ensino elas a se amarem e a estar convivendo. Eu tenho uma guarda compartilhada com o meu primeiro relacionamento, com a minha primeira esposa, e minha filha sempre fica comigo. Eu procurei morar perto e tal, né? Isso é a atitude de um 6, quando ele tenta acolher a pessoa, né? E conversando com ele, eu percebi que ele educava, que ele sabia disciplinar, que ele sabia conversar com ela. Então, meus amigos, a gente está falando aqui de amor, né? Espiritualidade e amor. Nesse tempo de resgate da Terra, é muito importante resgatar as relações humanas. Eu tenho visto histórias muito tristes, muito delicadas sobre famílias que não se entendem, ideologias diferentes de família, principalmente nesse tempo em que o Brasil me parece tão dividido, tão confuso, né? Então vamos trabalhar os 6. Olha, presta atenção então, se você tem ausência da letra F, O e X. Se você tiver, veja bem, você vai ter que trabalhar isso, né? Trabalhar isso. O ideal é você procurar um numerólogo e começar a perceber isso. Tenho certeza que a sua vida vai melhorar. Por quê? Porque o universo espiritual, ele nos deu tanta felicidade e tanta inteligência para ser o nosso terapeuta interno. Então, quando você compreende que você tem uma dificuldade e você busca o caminho da cura, fica mais fácil. Né? Nesse tempo em que as filosofias de vida estão cada dia mais impressionantes, no sentido de que todo mundo tem uma receitinha, todo mundo tem uma coisinha para fazer, todo mundo tem um ensinamento, mas há que se tomar muito cuidado, porque muita gente fala sobre efeitos de coisas que não deve ser falada, sabe? Por exemplo, uma coisa é o que a espiritualidade nos ensina, outra coisa é o que a pessoa quer matar para que aquela experiência espiritual não exista. Então veja bem, muito cuidado com as informações que você toma, de banho, de proteção espiritual, tudo. Os antigos, eles falavam disso naturalmente como se isso fosse uma essência. Hoje, todo mundo vem com uma teoria, todo mundo vem falar de uma situação. Então, entenda, o que faz bem espiritualmente para a gente? O que faz bem? Faz bem quando a gente olha para um ensinamento e fala, meu Deus, que bonito, me cabe, eu vou utilizar. Quer seja um banho, quer seja um algodão no umbigo, quer seja um cristal que você vai colocar na perna, no coiso, quer seja uma radiestesia na sua casa. Então, hoje a gente tem tanta informação, então é preciso checar essas informações, é preciso observar. A espiritualidade hoje, ela passa a ser muito importante, não como uma religião, mas como uma forma de manter a Terra harmonizada, assim como os resgates. A gente nunca teve tanta inteligência emocional como a gente tem agora, e tanta compreensão. Eu lembro que quando não existia essa tecnologia que a gente tem hoje, você queria saber de uma guerra que estava acontecendo em algum lugar, você ia na banca de jornal, você comprava o jornal, você via a matéria, aí você esperava 15 dias, voltava lá, comprava. Hoje, infelizmente, você vê em tempo real. E muitas vezes o que a gente se sente? Impotente. Aonde está a nossa resposta? Através da oração, através das atitudes que a gente tem. Eu tenho algumas coisas, por exemplo, esses dias eu me senti numa situação muito delicada. Eu estava andando na rua, uma pessoa veio me dar um papel. Eu falei, muito obrigado, mas eu não quero. Por quê? Porque eu não quero, assim, um papel. Hoje em dia a gente tem outras tecnologias que você pode ver a informação sem precisar gastar uma árvore. Então, isso é a minha ideologia. O rapaz ficou chateado comigo. Eu falei, olha, você me desculpa, eu sei que é o seu trabalho, mas
também é contra os meus princípios. E não quer dizer que eu estou contra ele, mas eu não quero participar disso. Eu quero participar de coisas que protejam a natureza. E a espiritualidade é isso. Então, voltando aqui para a ausência do 6, muitas mulheres, elas passam por muitas dificuldades. Elas chegam para mim e falam assim, que não conseguem se relacionar com amor, que encontram homens tóxicos, situações tóxicas, e homens também, tá? Então, eu sempre, quando eu começo a trabalhar com elas e começo a falar, acrescentar o 6, elas começam a fazer um e-mail e colocar o 6, ela começa a usar a simbologia do 6, que pode ser uma estrela de 6 pontas, várias situações, pode ser uma mão e um traço, que seria uma mão e o traço, 6 energias ali. Então, quando você acredita que você pode mudar o processo, você muda. Você muda completamente, porque para algumas pessoas viver solitariamente é muito bom, ela se relaciona com todo mundo, é bom. E tem pessoas que quer uma família, que quer um relacionamento, que quer ter alguém. E quando isso não acontece, elas ficam muito tristes. E muitas vezes eu vejo mulheres lindas, fantásticas, que têm muito, muito, muito amor para dar e não conseguem encontrar um companheiro. E muitas vezes está dentro do seu inconsciente. Numa vida passada, elas abandonaram tudo, elas têm tanto medo de magoar alguém novamente nessa encarnação, que elas acabam se isolando e não percebem que elas se tornaram invisíveis para as pessoas, não porque elas não sejam bonitas, não porque elas não mereçam ter alguém, é porque simplesmente elas se apagaram. Quando eu começo a falar sobre isso e elas começam a refletir sobre isso, isso tudo começa a acontecer. Começa a mudar. Então, o universo espiritual, ele nos deu toda a cura. Basta que a gente sinta e comece a acreditar. Ah, mas isso é porque a pessoa acredita, então ela cria. Que seja. Que seja. Mas o importante é você entender o seguinte, qual é o meu propósito na vida? O meu propósito é ficar sozinho, é viver bem, ter amigos e não ter ninguém no campo afetivo? Ótimo, eu aceitei, eu vou viver assim, tá tudo bem. O meu propósito é ter alguém, ter uma família, então vamos batalhar. Quando isso não está acontecendo, a gente precisa não dizer que é um karma, eu vou aceitar, mas a gente pode tentar buscar isso. Pode fazer uma terapia também, porque muitas vezes você vem com o karma e vem bloqueado. E aí nasceu numa família que não tinha amor, que não sabia te dar amor, até porque ela tinha um certo receio disso tudo, porque muitas vezes a gente encontra filhos falando, minha mãe e meu pai tratavam melhor, meu irmão tratava melhor assim, não é que me maltratava, mas não tinha comigo o mesmo sentimento. Será que era a mãe? Ou será que é você que se colocava nesse lugar e criava esse fantasma, né? Então tudo isso precisa ser conversado, tudo isso precisa ser entendido, e através da numerologia kármica, é quase uma terapia para mim, quando eu faço uma leitura para uma outra pessoa e descubro o karma. É lindo. E o karma do 6 é fundamental. Tá? E qual o grande merecimento dos 6? É ser feliz. Os maiores atores do planeta eram 6. Pessoas que têm uma capacidade de lidar, um 6 positivo, né? Bom, então eu vou aproveitar que eu estou aqui e agora eu vou novamente criar uma leitura do meu baralho e eu vou falar para as pessoas do número 6 como é que está o clima para elas, as pessoas que têm ausência do 6. Vamos lá. Eu vou jogar 7 cartas e vou estar falando sobre isso, porque como todo mundo sabe, eu trabalho com o baralho do cotidiano, que já contei a história para quem me segue, e é um baralho que tem a pretensão, além de fazer algumas previsões, de trabalhar com o inconsciente, de trabalhar com a filosofia, de trabalhar com um diálogo e com a comunicação para a pessoa se entender. Então, nessa conversa com o baralho do cotidiano, eu vou tirar 7 cartas e vou colocar aqui para a gente fazer a leitura para as pessoas que têm ausência do 6, como isso pode mudar no universo. Óbvio que é uma coisa um pouquinho abstrata, mas eu gosto desse perigo, dessa possibilidade de olhar para um mundo que pode se transformar melhor e dar uma esperança para os meus consulentes, para os meus ouvintes, que tudo na vida tem cura e tem possibilidade. Então a primeira carta fala, para quem está muito parado, né, porque a âncora representa a coisa parada, mas se você olhar nessa carta, você vai enxergar que ela tem um navio lá no fundo, o navio está ali só esperando a hora de se aproximar para fazer essa âncora
se movimentar, né? A segunda carta fala da casa, da estrutura, do acolhimento. A terceira carta fala da posse, do medo, da possessividade, da criança interior que habita dentro da pessoa, que muitas vezes não foi curada. Hoje em dia está sendo muito comum na espiritualidade curar a criança interior. Antes era só os psicólogos, agora qualquer esotérico está trabalhando com isso, porque se descobriu que o que a gente grava na infância a gente materializa. A quarta carta é a árvore. A árvore fala do quê? Das nossas raízes profundas. E quando a gente fala aqui, nessa pergunta, a gente está falando das coisas que a gente vem trazendo de outras vidas e da coisa que a gente vem trazendo dessa encarnação, dessa criação. Então, quando você quiser saber de você, fecha os teus olhos, escuta a tua alma, escuta o teu passado. Se você for se concentrando, fazendo essa meditação, você vai conseguir chegar lá. A terceira é a carta dos pássaros. A carta dos pássaros, ela fala do movimento, que as pessoas de ausência do seis, elas estão sempre em movimentos, sempre buscando, e às vezes tem que tomar muito cuidado para não entrar em relações tóxicas. E a quarta carta é o cão, mas são pessoas protegidas. Apesar do machucado que às vezes a vida traz, elas terminam um relacionamento, elas sofrem um dano, mas sempre elas têm uma nova oportunidade. Por quê? Porque tem o cão, a carta do cão, que significa o anjo da guarda da pessoa, os amigos espirituais da pessoa, né? E a última carta é o movimento, pede que as pessoas de ausência do seis comecem a fazer esse trabalho. Como a Terra está passando por um processo de cura, então a gente tem que procurar nessas crenças espirituais, nesses ensinamentos, quer seja a numerologia, quer seja a constelação familiar, quer seja outras técnicas, buscar essa cura. Você tem que ser o seu terapeuta. Uma pessoa me falou, eu quero que você fale sobre o nosso desenvolvimento profissional. Muito simples. Primeiro passo, você tem que entender o que você quer fazer, e segundo é fazer com amor. Mas eu não ganho tão bem. Mas vai chegar um momento que você vai ganhar. Por quê? Porque o amor te leva a essa vitória. E se você tiver ausência do 6, então você vai trabalhar o 6. Você vai trabalhar. A cor do 6 é a cor verde, tá? E a pedra pode ser pedras de tonalidade verde, como o quartzo verde, como essa pedra aqui, que é uma pedra maravilhosa, também em verde. Então todas as pedras de verde, elas vão trazer essa cura para vocês. E é isso, sabe? É isso que você tem que buscar através dessa leitura. Então, o que eu aconselho vocês? A buscar dentro da sua estrutura familiar as coisas que estão paradas, os medos que você tem, as raízes que você traz, as mudanças que você quer fazer, a lealdade que você tem e, principalmente, o movimento. Você não pode desistir. Eu costumo dizer para as pessoas que se você tem um objetivo na vida, vá atrás dele. Não importa se você vai alcançar ou não. O que importa é você ter consciência que você está fazendo um trabalho de busca. E é muito interessante. Todas as vezes que eu, pessoa, comecei um trabalho de busca para mim, gente, foi maravilhoso. O universo me trouxe coisas incríveis. E é isso que a gente tem que fazer. Buscar isto. Buscar essa situação. Hoje eu quero aproveitar, eu quero ensinar para as pessoas, quando você estiver angustiado, quando você estiver triste, quando você sentir que você está perdendo o prumo, existe uma simpatia que eu acho muito linda. Eu sou muito ligado à simbologia, então eu vejo na vela a simbologia da luz. Tanto que quando eu vejo uma vela acesa, eu sempre mentalizo assim, olhando para a chama da vela. Eu estou na luz, a luz está em mim, eu sou a luz. Então eu aprendi uma simpatia há muitos anos. Na verdade não é uma simpatia, é um trabalho de limpeza. Você sabe que o batismo ou os benzimentos, normalmente se usa o azeite, porque o azeite ele vem das oliveiras e ele é sagrado, né? Então, quando você estiver num momento muito difícil, que você quiser fazer essa transformação, você vai pegar um prato branco de sobremesa, de preferência que não tenha desenho, vai escrever teu nomezinho a lápis, vai colocar no prato e vai derramar azeite. Depois você coloca uma vela de 7 dias com aquele plástico bonitinho, acende, faz as suas orações, depois você mentaliza tudo de bom que você quer, tudo de bonito que você quer. Mentaliza tudo e você vai falar para o universo assim: universo, peço a energia do fogo e do azeite que limpe
todos os meus caminhos, que traga para mim a paz, o discernimento, a sabedoria que eu preciso para que eu faça as melhores escolhas, para que eu encontre o caminho do amor. Eu estou triste porque eu não encontro um companheiro, uma companheira, eu estou triste porque o trabalho que eu estou não é bom. Por favor, faça com que o meu discernimento encontre força, sabedoria, para que eu encontre esse caminho. Se você for de outra filosofia, não tem problema. Aqui não é religião, aqui é espiritualidade. Quando você fala com o universo, é como se você mandasse um telegrama. Depois você deixa lá essa velhinha de 7 dias e tá tudo bem. Depois, quando terminar, você pega tudo, limpa, pode lavar o prato, pode jogar no lixo, porque a energia já foi consumida. Porque essa questão de energia é muito interessante. Por exemplo, as pessoas que têm filosofia como os messiânicos, budistas e tal, eles costumam pegar, quando eles faziam o almoço, o jantar, eles pegam umas coisinhas que eles têm um altar em casa e colocam os alimentos para os antepassados, né? E é muito interessante, se um dia você for lá e pegar um grão que foi dedicado a eles e colocar na boca, você vai ver que perdeu o paladar. Por quê? Porque o espírito se alimenta da essência. Então a gente vive num mundo que a gente não conhece tudo. A gente precisa entender esse processo. E isso é uma coisa que só essa capacidade que a gente tem de agradecer, acordar agradecendo a existência. Eu chego a me emocionar por esse milagre que é a vida, sabe? Eu tô aqui para falar de coisas simples, eu tô aqui para falar com o teu coração, eu tô aqui para mostrar para você que a fé não custa nada, a fé custa amar, sabe? Você pode chamar o universo espiritual de Deus, de deusa, de Nossa Senhora, daquilo que você acredita. Hoje eu tive a honra de vir com um motorista, um bandista, um menino de 33 anos que tem uma história muito bonita, que tocou meu coração pelo amor que ele tem, pela vida, pela filosofia que ele acredita, sabe? E eu ali no meu silêncio, perguntando para ele como quem não quer nada, depois ele perguntou assim, e você, o que você faz? Eu falei, eu sou numerólogo. Aí ele se encantou e a gente começou a trocar ideias e tal, e eu gosto disso, eu gosto de andar para as pessoas e falar sobre amor. Então, minha gente, meus amigos, vamos realmente buscar esse amor. O que é buscar a espiritualidade? É simples. A gente não precisa assustar o próximo, a gente não precisa criar crenças absurdas para que as pessoas acreditem. A espiritualidade, ela é o diálogo, ela é a comunicação. Eu não preciso deixar de gostar do meu irmão, do meu cunhado, da minha irmã, do meu primo, dos meus amigos, dos meus sobrinhos, de quem quer que seja, porque eles são diferentes de mim. Eu preciso amá-los como eles são, mas eles também precisam entender que não existe culpa nem culpados. Existe pessoas aqui, que estamos aqui na Terra, para quê? Para evoluir e evoluir junto com a Terra. Então, nada de religião, nada de filosofia que vai machucar o outro. Vamos respeitar, né? Vamos compreender que o mundo, ele está aqui para que a gente entenda o próximo. Eu, quando vou fazer meus atendimentos, o que eu faço? Eu procuro atender o budista, respeitando a crença dele, o umbandista, o messiânico, todas as filosofias. Por quê? Porque eu de alguma forma, eu procurei entender um pouquinho de cada uma. Né? Hoje eu sou espiritualista e isso me abre um leque. Eu tenho vontade de tomar um passe num centro kardecista, eu vou, peço licença, entro, tomo, escuto e saio com aprendizado. Hoje em dia faz muito tempo que eu não vou num centro de Umbanda, mas a hora que meu coração for tocado eu vou. Eu não preciso frequentar, eu não preciso me batizar, mas eu preciso respeitar. Então, vamos pregar o amor, vamos pregar o respeito, vamos pregar tudo isso. Eu vou agora tirar 3 cartas aqui dos arcanjos, que eu adoro trabalhar com os arcanjos, e vamos ver qual é a mensagem dos arcanjos para vocês, para você que está aí precisando muito, muito, muito de uma palavra. Vamos lá. A primeira, Arcanjo Miguel. Essa criatura, ela caminha comigo desde os anos 90. Esse menino, esse arcanjo, esse anjo, ele é de uma doçura absurda. Então ele fala o seguinte para vocês e para mim: você está protegido. Estou protegendo você com energias inferiores.
contra energias inferiores e protegendo você, seus entes queridos e o seu lar. Quem anda comigo não sofre, anda com amor. É isso que ele quer dizer. Segunda, Arcanjo Raziel, clarividência. Estou ajudando sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial. E a terceira é Raguel. Se você olhar, os anjos são homens e mulheres aqui, tá? Porque espiritual e anjo não tem sexo. Tem faces bonitas diferentes, tá ok? Ordem divina. Tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Meus queridos, eu quero desejar a todos que tenham muita luz, que procure a sua espiritualidade, que olhe para a vida com muito amor, porque só o que salva é o olhar da vida. Então, eu peço a todas as famílias que procurem entender, nesse tempo em que o Brasil e o mundo está tão dividido, né? Vamos nos unir, vamos aceitar o diferente, vamos tentar tirar os nossos preconceitos. Então eu quero agradecer, que eu estou aqui pela rádio Paranormal.plus, no programa Sintonia do Amor. Eu quero agradecer a todos me dar ouvido, escutar o que eu tenho para dizer. E eu quero aproveitar para dizer que o meu Instagram é Ariel Veríssimo, procure lá, mandem mensagens, eu vou estar podendo responder perguntas para vocês, assim que possível, e é isso, eu quero estar nessa sintonia do cotidiano com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e fiquem com os espíritos de luz, assim seja. Saravá para todo mundo.